monarquia unificada, né, onde abordamos a questão da transição para a monarquia com Saul, a substituição da dinastia com a entrada de Davi, tá certo? O estabelecimento da dinastia davídica com a ascensão ao trono de Salomão, as intrigas que Salomão teve que vencer para subir ao trono, tá ok? O estabelecimento do reino unificado de Israel com a sua expansão, a dominação de Israel sobre outras nações como os filisteus, os edomitas, os moabitas, amorreus, os arameus, sírios, né? Os amonitas. Então, com essa expansão, o fortalecimento do Estado de Israel, importantes alianças políticas entre Israel e o Egito, com o casamento de Salomão com uma filha, né, de um faraó. Inclusive o presente que esse faraó deu a Salomão, que é a cidade de Gezer, deu a cidade de Gezer em presente de casamento, digamos assim. E também discutimos aí as importantes obras, né, que Salomão fez, edificou algumas importantes cidades como Azor, expandiu, né, as fronteiras do reino, edificou a cidade de Jerusalém, construindo o templo, né, que já havia sido programado para ser construído por Davi, mas Davi não foi autorizado a dar continuidade, a iniciar a obra, porque Deus disse que Davi tinha muito sangue nas mãos, ou seja, era na verdade um rei guerreiro, havia cometido havia matado muitos inimigos, né, havia se empenhado de uma forma muito brutal na guerra contra os adversários de Israel. Então, guerras necessárias, guerras que foram de fato travadas em vista de proteger, né, levar à expansão o reino de Israel, o reino do povo que servia a Deus. Mas, por outro lado, tornou ele desqualificado para esse tipo de construção que foi confiada a Salomão. Um rei mais pacífico, um rei mais interessado em alianças políticas, mas mesmo sendo isto uma qualidade, veio a se tornar, na verdade, um grande problema na vida de Salomão, uma vez que ele se deixou levar pela influência dessas mulheres com quem havia casado, com quem havia se estabelecido laços matrimoniais, em vista de uma aliança política com os povos aos quais elas pertenciam. E vindo essas esposas, trouxeram seus cultos a seus deuses, e Salomão se inclinou à adoração desses deuses estranhos, com isso levando a sua queda, na verdade, né? Levando ele a afastar-se do seu Deus, afastar-se da fidelidade para com o Deus que o colocou nessa situação, nessa posição privilegiada. E em virtude dessa situação, a destruição futura do reino que chegou, que vamos analisar aqui, com a sucessão do trono, né, continua mantendo aí a dinastia davídica no poder, né, principalmente à frente da tribo de Judá, né, dos duas tribos do sul, que se estabeleceram como o reino de Judá, Benjamim e Judá. Então, num primeiro momento, a tentativa de permanência da dinastia e também da unificação do reino, que já estavam plenamente unificados com Davi e Salomão, mas fracassa na continuidade com a ascensão de Roboão. Então vemos aí a profecia divina que aponta que esse reino será dividido, exatamente em virtude desta infidelidade de Salomão para com Deus, para com o culto a Deus, né, somente a unidade religiosa de Israel. Uma vez que Salomão falha com isso, ele perde a autoridade divina, perde o prestígio da parte de Deus, com isso levando à divisão do reino que estamos analisando aqui. Então vamos ver agora na lição, na apostila, o que fala acerca da sucessão do trono de Salomão e a divisão do reino, tá ok? A sucessão do trono de Salomão e a divisão do reino. Vamos tratar agora acerca de Roboão. O príncipe herdeiro que subiu no trono substituindo Salomão foi Roboão, o qual era filho de uma amonita do harém real, que se chamava Naamá. Supõe-se que tenha sido o primogênito. De acordo com o texto bíblico, aparentemente, Roboão assumiu o governo de Judá sem nenhuma dificuldade. Não há nenhum motivo para pensarmos diferente.
tendo em vista que Jerusalém e toda Judá estavam inclinadas à ideia dinástica, tá certo? Principalmente a tribo do sul, que na verdade foi a primeira tribo acolhedora desta casa real. Lembre-se sempre que Davi passou por 3 unções. Ele foi ungido ainda no tempo de Saul, em que Saul ainda era o monarca da situação. Ele foi ungido por Samuel e já havia o prognóstico divino da substituição da casa monárquica, né? Havia já a profecia dada por Samuel a Saul de que Deus rasgaria das mãos dele o domínio, né, sobre Israel, a realeza. Então, essa primeira unção de Samuel sobre Davi, ainda na casa de Jessé. Depois, a unção de Davi, a monarca sobre Judá, a tribo do sul, governando a partir de Hebron, da cidade de Hebron, em Judá, tá ok? E futuramente Davi é aclamado rei sobre todo Israel, quando as tribos do norte não seguem Isbosete, filho de Saul, que tentou estabelecer já naquela época a sucessão dinástica, né? Sendo Isbosete filho de Saul, tentou aproveitar-se dessa situação para implementar a sucessão, a dinastia de Saul sobre as tribos do norte, que não foi acatada. Característica essa das tribos do norte, mantida ao longo da história, né? E vê-se aí como alguns comentaristas da história de Israel acabam acertando ao dizer que, na verdade, a unificação sempre foi artificial, sempre foi à base de alianças que não eram tão firmes, né? Que não eram garantidas para um futuro muito distante, sempre situacional. Então Davi foi aclamado rei sobre todo Israel. Salomão foi uma tentativa bem sucedida de estabelecimento dinástico. Salomão expande o reino, só que Salomão impõe uma pesada carga sobre as tribos do norte, evidenciando a diferença de tratamento entre as tribos do sul e as tribos do norte. As tribos do sul, a tribo da casa paterna, a tribo da linhagem dinástica davídica, tinha privilégios, gozava de alguns privilégios, enquanto as tribos do norte estavam sobrecarregadas com todas as taxas de impostos, né, com a corvéia que era implantada a eles para sustentar toda a máquina administrativa da monarquia salomônica, né, com a expansão política, a expansão militar, as obras, né, as grandes construções, o Templo de Salomão, né, não o do centro lá de São Paulo, o Templo de Salomão original, construído lá em Jerusalém, Monte Moriá, mesmo lugar onde foi realizado, onde Abraão subiu com Isaac para sacrificá-lo, e naquele momento Deus substitui pelo Cordeiro, e aí vemos aí a figura, né, de Cristo Jesus como sacrifício vicário substitutivo. Então vemos ali o local onde Abraão foi para entregar Isaac, o que futuramente será o local do templo, né, onde Salomão construirá o templo, né, de acordo com as coordenadas divinas. E o mesmo lugar em que Salomão constrói o templo, constrói também o palácio, tá? Um palácio, uma obra suntuosa, que chamou a atenção de diversos povos, inclusive a rainha de Sabá, em visita, constata toda a grandeza, né, tanto da obra, né, da questão arquitetônica, da construção, como da questão dos hábitos, dos costumes. Um reino com uma questão de costumes, de hábitos muito refinados, muito diferenciado das cortes de reinos menores que estavam em volta, né, na Palestina, na situação, naquele contexto da Palestina. Então alcançou um nível de desenvolvimento muito avançado, e de tal forma que conseguiu impressionar a rainha de Sabá, que veio de muito longe para admirar esse desenvolvimento. Então vemos aí toda a implementação dessa política, dessa expansão, dessas obras, né, desse militarismo, essa grande plataforma estava colocada sobre as costas das tribos do norte, que carregavam o peso das taxas, tanto a questão dos reinos subjugados, os edomitas, os amonitas, os moabitas, né, os sírios, que tinham que pagar tributo a Israel, eram reinos vassalos, tinham que pagar tributo a Israel, quanto à questão da carga de impostos sobre as tribos do norte, que também arcavam com o peso, né, dessa administração,
e as alianças políticas que traziam também algum lucro para Israel, com o comércio estabelecido entre elas, entre os fenícios e os egípcios, porque os filisteus também estavam subjugados à qualidade de reis vassalos, né, que tinham que pagar tributo. Então vemos aí as características, né? De acordo com o texto bíblico, aparentemente Roboão assumiu o governo de Judá sem nenhuma dificuldade. Então há uma tentativa de permanência dessa dinastia sobre o reino unificado, que não é fácil. Nem há nenhum motivo para pensarmos diferente, tendo em vista que Jerusalém e toda Judá, Jerusalém e toda Judá, as tribos do sul, estavam inclinadas à ideia dinástica. Portanto, consideravam sucessão no trono pelo neto de Davi como algo legítimo e de fato e de direito. Então, na tribo do sul, esta era uma ideia tranquila, uma ideia lógica. Só que não era para todo Israel. É até mesmo possível que o próprio Salomão tenha proclamado seu filho Roboão a rei antes de sua morte. Ele tinha experiência nisso, porque quando Davi estava às portas da morte, o trono quase escapou de suas mãos em meio a uma grande turbulência na família real, conforme vimos quando analisamos o reino de Salomão. Tá, ok? Embora Roboão não tenha tido nenhuma dificuldade para ser entronizado em Jerusalém, a coisa não foi a mesma nas tribos do norte, antigo reino de Saul. O fato é que as tribos do norte sempre foram inclinadas a não aceitar a dinastia de Davi. Isso já podia ser observado nos tempos do próprio Davi, fundador da dinastia. Quando Davi vivia. Quando um benjamita chamado Seba, da mesma tribo de Saul, conforme o primeiro livro de Samuel 9, 1 ao 2, seduziu os israelitas para rebelarem-se contra o rei, contra Davi no caso, né? Também 2 Samuel 20, 1 ao 2. As tribos do norte ainda mantinham a ideologia do carisma, do rei carismático, né? Do rei que conquista as massas por qualidades pessoais observadas por estes mesmos nesta pessoa, o que garante que esta pessoa seja entregue a ela o poder em vista dessas características, mas não necessariamente esse poder seja transferido para o seu filho, mas sim a partir da morte desse, ou a substituição, a queda desse monarca, eles buscarão um outro que tenha características que sejam interessantes para eles. Assim, o modo de sucessão em Israel, nas tribos do norte, ainda não conseguiu ser implementado como sucessão dinástica, mas sim como a busca sempre de um rei carismático. Com certeza Roboão devia conhecer essa ideologia, por isso, após ser coroado em Jerusalém, foi a Siquém, um local muito rico de tradição, tá certo? Conforme Josué 24:1, esperando com isso renovar a aliança feita com seu avô Davi, conforme 2 Samuel 5:3, e possivelmente com seu pai Salomão, a fim de obter a dignidade régia e ser aclamado rei em todo Israel. Primeiro livro dos Reis 12:1. Mas as condições não estavam muito favoráveis. Não temos certeza se os delegados da tribo do norte estavam definitivamente decididos a evitar Roboão ou não. E aí começamos a ver aí como se desenvolveu a dinâmica dessa questão da tentativa de sucessão dinástica, que foi bem sucedida com relação às tribos do sul, que já tinham a questão da casa paterna davídica, né, da casa dinástica de Davi, e tinham também uma ideia favorável à sucessão dinástica, né, a continuidade do reino nas mãos desta família, principalmente em virtude da profecia divina, né, de que nunca faltará rei que se assente no trono da casa de Davi. Para o sul, isso era uma realidade tranquila. Isso era algo muito tranquilo na mente deles. Agora, essa realidade não necessariamente era muito tranquila, não era muito clara para as tribos do norte. As tribos do norte não adotavam esse tipo de pensamento em relação à sucessão monárquica, tá certo? A sucessão dos reis ao trono. Então, com isso nós vemos como se desenvolveu a dinâmica dessa separação. Essa separação que, como volto a afirmar, para muitos estudiosos, ela sempre existiu. Ela sempre existiu. Agora, ela durante algum tempo foi, vamos dizer assim, foi vencida por uma forte aliança política.
A separação existia, só que ela foi submetida a uma unificação por uma aliança em virtude de um rei que tinha competência para sustentar essa aliança. No caso, o rei Davi e depois o rei Salomão. Vindo o rei Roboão, que não tinha as mesmas competências, esta aliança, que na verdade sempre foi frágil, sempre foi artificial, se quebrou, né, motivada principalmente pela ideia de divisão que havia dentro da mente desses povos, os povos do sul, de Judá e Benjamim, e dos povos do norte, as 10 tribos do norte, tá ok? Então esta é a dinâmica da divisão do reino de Israel. Então vemos aqui alguns textos bíblicos que elucidam bastante o clima da situação. Por exemplo, quando os delegados do norte comparecem à reunião de coroação de Roboão, vemos aí, Roboão vai a Siquém renovar a aliança e manter o reino unido, né? Tentar manter o reino unido. Já havia uma sucessão dinástica tranquila para as tribos do sul, mas além da sucessão dinástica, ele está tentando implementar também a continuidade da unificação, a continuidade da unificação, com a adesão das tribos do norte à sua administração, né? A aprovação da sucessão dinástica pelas tribos do norte. Aí onde acontece em Siquém a coroação e a tentativa de continuidade desta aliança entre o reino do norte e o reino do sul, e a presença da delegação das tribos do norte, e essa proposta conforme o texto bíblico que segue: teu pai fez pesado o nosso jugo, agora pois alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu jugo que impôs, e nós te serviremos, conforme o livro de Reis, primeiro livro de Reis 12:4. Então essa é a proposta das tribos do norte para Roboão, uma mudança nas características administrativas que haviam sido implementadas por Salomão em vista do crescimento, né, do desenvolvimento deste reino, da realização de grandes obras, da expansão militar, né, da influência sobre outros povos, sobre outros domínios, o enriquecimento de Israel, mas com o ônus do peso dessa carga tributária sobre as tribos do norte, com um privilégio visto com certeza como injusto a tribo de Judá, a tribo que era a tribo da casa paterna davídica da sucessão dinástica. Então o que acontece com essa divisão interna, né, com essa divisão no âmago da política de Salomão, isso veio a trazer uma situação bastante delicada na época da sucessão. Isso veio a se tornar um problema muito delicado logo nos primeiros atos de Roboão como rei, como sucessor dinástico, né, de seu pai Salomão. Então o que acontece? É esse clima que vai estar presente aí na coroação de Roboão em Siquém. Por isso Roboão foi a Siquém, por ser uma cidade de importância nacional, uma cidade para as tribos do sul, para a tribo de Judá e Benjamim. Jerusalém era a cidade mais significativa. Mas num contexto nacional, unificando as tribos do norte e do sul, Siquém ganha mais significado do que Jerusalém. Porque Jerusalém tem significado para as tribos do sul, mas Siquém pode ter significados para a tribo do norte e do sul, uma vez que está ligada à história de Josué, em torno dessa cidade. Lá estava o altar que foi herança do tempo ainda de Moisés, né, o altar do tabernáculo. Então, o templo é uma construção nova em relação àquela tradição que estava ligado à cidade de Siquém. Então ele vai a Siquém a tentar estabelecer, tentar manter a aliança, e encontra esta questão a ser resolvida. Essa questão que foi construída durante a administração de Salomão e que ele recebe agora como herança e que vai ser decisiva nos seus primeiros atos como monarca. Então o que acontece? Os delegados de Israel, liderados por Jeroboão, propõem a Roboão a diminuição dos impostos. Aí vemos aí o quadro da situação. As tribos do sul, que já haviam dado seu apoio a esse monarca, para eles já era o rei, mas não necessariamente para as tribos do norte. Vemos aí como a situação era bastante bombástica, né? A situação era bastante delicada. Ele já era rei para Judá, ele já era rei para Benjamim, mas não necessariamente ele era rei para as tribos do norte.
E aí, nesse encontro, esses delegados que estavam tendo que engolir essa situação, estavam tendo que suportar esse peso, né, essa corvéia, esses tributos, eles agora encontram ocasião, diante dessa fragilidade dessa administração recente, encontram uma ocasião para propor uma mudança, para apresentar as suas queixas, apresentar as suas exigências até. Vemos aí surgir a figura daquele que será o rei das delegações da tribo do norte, quando eles agora estabelecem-se como um reino de fato. Vemos aí a figura de Jeroboão, uma pessoa que foi visualizada já pela profecia divina, através do profeta Aías, que vendo o pecado de Salomão, a perda de Salomão em relação à comunhão divina, lembrando-se que o rei em Israel é sempre um representante do rei de fato, que é Deus. Deus é o rei de Israel, é Deus que é o rei de fato, e o rei que está sentado no trono é um rei representativo de Jeová, de Deus. Esta é a verdade de Israel. Israel não existiria se não fosse a mão de Deus. É isso que Deus deixa muito claro através dos seus profetas. E o que acontece? O rei tem que estar consciente disso. Davi, quando começou a perder a consciência disso, implementou um censo para testar, analisar o poderio bélico do seu reino e implementar as políticas expansionistas que quisesse, independentemente da aprovação da vontade de Deus. Tá certo? Então, quando Davi começou a tomar esse caminho, foi duramente advertido por Deus, que traz aquela praga e mata muitas pessoas, mostrando a Davi e a todos nós quem era o rei de fato. Que Deus, se quisesse, eliminaria Israel do mapa, acabaria com a existência de Israel. Israel existia por causa da vontade de Deus. Então o rei teria que ter esta consciência, teria que se conscientizar de que ele é um rei representante nessa situação. E foi essa consciência que Davi estava começando a perder, por isso veio aquela situação. Essa consciência Salomão perdeu quando ele se inclinou a outros deuses e acreditou que a sua inteligência, a sua sabedoria, seria suficiente para manter Israel sempre à frente. E aí, quando Salomão começa a ser desprezado por Deus, vamos dizer assim, começa a ser relegado, posto de lado, surge a profecia divina através do profeta Aías, que visualiza Jeroboão agora como futuro monarca sobre as tribos do norte. Então, Salomão não viu ainda a divisão em amor de Deus para com o seu servo Davi. Então Deus, pelo amor que tinha ao seu servo Davi, que era conforme o seu coração, manteve aquela situação ainda durante aquele tempo, mas profetizando já a mudança para o sucessor. Então o sucessor de Salomão veria esta punição, veria esta mudança no quadro político de Israel. O profeta Aías rasgou a sua capa nova do seu vestido, dividiu 10 pedaços dela, entregou na mão de Jeroboão, e 2 pedaços ficaram na mão da casa davídica. Então Judá e Benjamim na sucessão dinástica da casa davídica, em amor de Deus para com a palavra que havia, fidelidade de Deus sobre a palavra que havia dado a Davi, que não faltaria rei que se assentasse no trono. Mas as tribos do norte foram entregues a Jeroboão, e Jeroboão destaca-se na história agora neste evento. Ele encabeça o grupo dos delegados, representantes das tribos do norte, que agora fazem exigências. Eles expõem a situação incômoda para eles, dessa alta carga de impostos, e cobram desse novo rei, nos primeiros passos dele, como na tentativa de um monarca nacional sobre todas as tribos, cobram dele uma decisão muito importante sobre essa situação. E a decisão que eles cobram é aliviar as taxas, diminuir as taxas, diminuir os impostos. Então é nessa dinâmica que vai surgir exatamente a situação. Roboão dá ouvidos aos conselheiros jovens e não aceita a proposta. E aí temos essa figura ilustrativa onde ele mostra o dedo mindinho. Mostra o dedo mindinho, essa ilustração, esse quadro, tentando trazer para nós uma imagem, uma ilustração daquilo que ele afirma, conforme está descrito no versículo. O conselho que ele toma com os 2 grupos de conselheiros, um grupo de conselheiros mais velhos da época de seu pai, Salomão, que
entendiam a dinâmica política e entendiam que Salomão de fato havia sido excessivo na sua cobrança e havia causado esse mal, havia feito uma injustiça, vamos dizer assim, ao diferenciar as tribos do norte da tribo do sul e ao impor sobre elas todo o peso dessa carga de cobranças. Então o conselho deles: alivia essa situação, administra essa situação agora, e talvez até, a gente pode lançar essa hipótese aqui, talvez eles tenham até dito: mais tarde você volta a puxar as rédeas, a mostrar quem manda, quem domina sobre a situação. Mas este momento, o momento atual, é o momento de dar o braço a torcer, é o momento de mostrar boa vontade, mostrar que você pode atender algumas demandas deles. Mas ele preferiu não dar ouvido a esse grupo de conselheiros, e sim aos jovens que cresceram com ele na vida palaciana. E vai saber que tipo de vida tiveram. Salomão era filho de uma amonita. Perdão, Roboão. Roboão era filho de uma mulher chamada Naamá, que era amonita. Quer dizer, veja aí as alianças que Davi fez, né, e as consequências que trouxeram. Trouxeram consequências benéficas? Com certeza, foi uma política bastante inteligente. Salomão governou através da inteligência, não das armas. Mas o que acontece? Só a inteligência não basta. A inteligência é parte daquilo que é necessário. Faltou obediência. E a obediência desse monarca para com o seu Deus. O Deus que levantou essa nação, o Deus que colocou o seu pai no trono, e o Deus que agora o coloca, permite que ele ocupe esse trono. Ele esqueceu que ele é representante de Deus. E aí ele, baseado somente na sua inteligência, toma as atitudes que toma e descamba para o lado da idolatria, trazendo consequências que serão vividas pelo seu filho, que está agora nessa situação. Toma conselho com os idosos do tempo de Salomão, não os escuta, sabe-se lá que tipo de criação ele teve, quais são os referenciais dele, vendo seu pai inclinar-se diante de diversos deuses. Graves notícias, por exemplo, que chegam até nós, que Salomão chegou a sacrificar a Moloque, o que era detestável a Deus, né? Como ele não pagou por essa situação. Eu acredito numa conversão de Salomão antes da morte ainda, mas também não podemos fazer afirmações tão enérgicas quanto a isso, porque não há evidências suficientes. Mas vemos essa situação e esse momento, esse clímax, nesse momento onde ele externa qual era o seu ponto de vista, ele externa qual era a sua visão do que é um monarca, que está muito distanciada do ideal divino, está muito distanciada daquilo que foi, por exemplo, colocado, que foi declarado por Moisés através da inspiração divina no livro do Deuteronômio, quando ele fala acerca da possibilidade, da hipótese de Israel pedir um rei, e quais deveriam ser as características. O seu pai Salomão já estava muito longe desse ideal do monarca israelita, e ele segue a mesma tendência. Veja o que ele diz: meu pai fez pesado o vosso jugo. Ele não nega. Porém, eu ainda o agravarei. Eu ainda o agravarei. Meu pai vos castigou com açoites, eu, porém, vos castigarei com escorpiões. Primeiro livro dos Reis, capítulo 12, versículo 10. Então, esta frase, né, esta declaração, ela externa exatamente quais eram as características internas de Roboão, qual foi a sua escola. Então a sua escola forneceu isso a ele, os maus exemplos paternos, os maus exemplos de Salomão. Como pessoa, como monarca, ele foi um sucesso. Como monarca, ele foi extremamente bem sucedido. Israel nunca teve tanto poder. Tanto que no vídeo passado, vimos que alguns chegam a dar a declaração de que Israel foi um império. Não um império com o tamanho do império persa, babilônico, grego, romano, não. Mas com as características de um império. Uma nação interna, né, um povo interno, que está expandindo sua dominação sobre povos estrangeiros, que alguns o mantêm numa situação de total escravidão e com outros faz alianças políticas numa relação de igualdade.
com vassalos e com aliados. Então essas características dão a Israel do tempo de Salomão as qualificações de um império, tá certo? De um império. Agora vemos politicamente muito forte, muito desenvolvido, muito bem sucedido, mas pessoalmente, moralmente, espiritualmente fracassado. E as consequências vimos aqui na época de Roboão, nesta declaração, essa declaração de uma estupidez extraordinária. Vemos aí o que é uma péssima escola. E aí o monarca Roboão que verá as consequências disso. Com isso, Roboão vê a divisão. Ele vê na época dele a divisão do reino de Israel. Aquela aliança que foi sustentada por Davi, que foi mantida por Salomão, é perdida agora no reino sob o comando de Roboão. Como consequência, a frágil aliança entre as tribos do norte e Judá, que foi mantida por Davi e Salomão, rompe-se na época de Roboão, cumprindo-se a profecia de Aías. Então, essas são as consequências e essa foi a dinâmica da separação do reino de Israel. E a partir dessa separação vão vir consequências drásticas, consequências terríveis, e a diminuição, o encolhimento desse reino e finalmente o que futuramente vai levar à extinção do reino do norte de Israel e a deportação de Judá para a Babilônia, na sequência histórica mais para frente. Mas vemos aí já começar, vamos dizer, o início da queda, né? O começo do fim do brilhantismo desse importante reino da época, o reino de Israel. Consequentemente, seguem-se conflitos entre o reino do norte, Israel, e a tribo de Judá e Benjamim, que compõem o reino do sul. Então, guerras internas, muitas guerras civis, principalmente para marcação da fronteira. Então, tentando se impor sobre o outro. O próximo ato de Roboão após isso é tentar ir com o representante da Corvéia, que antes era Jeroboão, na época de Salomão, mas depois, quando Salomão descobre a profecia de Aías para com Jeroboão e a sua futura pretensão ao poder, persegue Jeroboão, que encontra asilo político com um dos aliados de Israel, com o Egito, que tinha sempre uma atitude ambígua, uma política ambígua em relação aos monarcas israelitas, porque ao mesmo tempo que dava apoio, estabelecia alianças, também apoiava os inimigos de Israel, com isso tentando manter uma instabilidade na região favorável a si, tá certo? Então Jeroboão encontra asilo junto ao faraó, e com a morte de Salomão, Jeroboão retorna e agora aparece aí nesta assembleia liderando essa delegação das tribos do norte, tá certo? Então segue-se a isso que é uma guerra civil para a tentativa de estabelecimento de fronteira. Quais serão as fronteiras, né? Quem vai mandar sobre o quê? Quem vai dominar que território? Então segue-se um grande período de guerra civil. Com essa guerra civil, logicamente, enfraquecimento da política externa, enfraquecimento da influência bélica de Israel sobre as tribos dominadas. Com isso, Israel perde nações que estavam em relação de vassalagem com ele. As tribos dos sírios, tá? Os arameus, os sírios, são perdidos. Perdem também importância da aliança política que havia com os fenícios. Então Israel não consegue manter a aliança como foi mantida por Davi e Salomão, não tem mais as mesmas características. Perde influência sobre sobre os povos amonitas, eles se rebelam, né, abandonam a vassalagem para com Israel. O mesmo fazem os moabitas, que depois só serão restabelecidos como vassalos da tribo do norte por Onri, o rei Onri de Israel. Vamos ver aí as sucessões monásticas dentro de Israel e como em Israel de fato não se conseguiu estabelecer uma dinastia prolongada. No máximo, um pai conseguindo passar a sucessão para um filho que não consegue permanecer muito tempo no poder e é trocado. Em Israel as dinastias são trocadas constantemente, e até os monarcas não permanecem muito tempo no poder por causa das conspirações. Com tudo isso, enfraquecimento de Israel, tá certo? Os filisteus também se rebelam, eles não conseguem manter influência
sobre os filisteus, manter eles como vassalos, tá certo? Bem como os edomitas. Inclusive, o próprio faraó contribuiu para a revolta dos edomitas, guardando dentro do território egípcio, protegendo, dando asilo a um filho da linha dinástica dos reis de Edom, que quase morreu por causa de uma investida de Israel, no tempo da sua unificação ainda, uma forte investida de Israel contra os edomitas, mataram muitos da casa real, só que este conseguiu fugir e refugiou-se no Egito. Sabendo ele da morte de Salomão, retorna a Edom e, com a instabilidade política em Israel, rebela-se, tá certo? Lança de si esse jugo da vassalagem. Então, vemos aí como ocorreu a divisão e as consequências dela. Quais são as consequências da divisão de Israel, como isso afetou todo o poderio desse reino e o diminuiu de tal forma a mais tarde vir trazer consequências bastante trágicas, principalmente para Israel. Israel foi o mais prejudicado com essa divisão, mais do que a tribo de Judá até. Vamos ver aí no próximo slide como a tribo de Israel tinha desafios muito maiores do que a tribo do sul, a tribo de Judá. E vemos aí, por exemplo, depois dessa reunião, essa péssima declaração de Roboão, o que é dito pelos delegados da tribo do norte. Que parte temos nós com Davi? Esse sentimento, na verdade, sempre esteve no subconsciente, sempre esteve no âmago das tribos do norte. Essa divisão sempre morou na mente deles. E esse questionamento de qual é a vantagem de estar dentro dessa aliança. Que parte temos nós com Davi? Então, enquanto isso é interessante, enquanto haviam monarcas inteligentes à frente disso, enquanto eles mantiveram temor a Deus, e enquanto eles mantiveram a política de unificação muito forte, isso foi mantido. Mas na época de Salomão, no final do seu reino, já estava desgastado. Já não havia mais significado para as tribos do norte permanecer dentro dessa aliança, que era muito pesada para eles e nada para ajudar, não tinha peso nenhum para ajudar. Era muito pesada para eles. Então, até houve a possibilidade de Roboão contornar essa situação, mas Roboão não tinha essas características. Deus, na sua onisciência, já conhecia, já sabia da situação, tanto que a profecia foi entregue por Aías a Jeroboão, porque Deus já está à frente do tempo, já está à frente da época, sabe o que vai acontecer. Então, Deus, conhecendo já as características desse monarca, sabia. Isto vai acontecer e o controle de Deus sobre a história fica evidenciado através disso. Que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança com o filho de Jessé. As vossas tendas, ó Israel. Cuida agora da tua casa, ó Davi. Então Israel foi às suas tendas. É isso que é dito aí no primeiro livro de Reis 12:16. Com isso significando que Israel agora constitui um reino separado do reino de Judá. Então as 10 tribos do norte adotam para si o nome de Israel, reino de Israel, e estabelecem agora um monarca independentemente da tribo de Judá. Tá certo? Então esta é a dinâmica da separação do reino que estava unificado sob Davi e Salomão. E aí vemos agora os desafios enfrentados por esse novo reino. Os terríveis desafios enfrentados agora pelo reino de Israel. Primeiramente, uma visão panorâmica sobre a questão geográfica. E aí vemos aí que o reino de Israel, o reino do norte, das tribos do norte, ele está na verdade muito mais exposto do que o reino do sul, o reino de Judá. E aí vemos que esse território, com essa exposição que tinha também muitos desafios muito maiores do que a tribo de Judá, do que o reino de Judá, o reino do sul, o reino da linha dinástica davídica, né? Então esses desafios, essa intensa movimentação, esses combates, né, essa questão bélica muito acentuada, esses problemas enfrentados por Israel, demandavam uma linha dinástica sucessória bem estabelecida, que pudesse ter uma política de continuidade, né, em que o monarca transfere para o outro os seus feitos, né, e as questões a serem resolvidas, e elas podem ser facilmente entendidas e apresentar uma solução contínua, né, para esses desafios. Mas é exatamente isso que falta à tribo do norte, falta às tribos do norte, ao reino de Israel, o reino do norte. Continuidade.
Então vamos ver aí que o reino de Israel teve pelo menos 19 trocas, né, de reis ao longo da sua história, quando enfim, no ano trágico de 700 a.C., é posto um fim à história do reino do norte de Israel, com a deportação deles para outras terras pelo Império Assírio, tá certo? Então vemos aí, dentre os desafios enfrentados pelo Reino do Norte, o Reino de Israel, estão aí na questão geográfica, por exemplo, o acesso de Israel à faixa litorânea. O território de Israel estava muito mais exposto à faixa litorânea. E nessa faixa litorânea há um grande trânsito de povos. Então estão, por exemplo, abertos à invasão marítima, né? E esse vale que é localizado aí entre o Jordão e o Mediterrâneo é um lugar natural de muito tráfego. Então, povos que estão se movimentando para a guerra, por exemplo. E aí temos ao sul o território dos egípcios, o reino dos faraós, que vez ou outra está em combate contra os reinos do norte, contra os reinos da Mesopotâmia, né, Babilônia, Assíria. O Egito também guerreou muito contra um reino chamado Reino dos Hititas, que é na antiga Anatólia, né, que hoje é a Turquia. Então esse vale ao longo da costa do Mediterrâneo é um vale que serve de trânsito para os exércitos. E quando os exércitos transitam pela essa região, Israel precisa mostrar o seu domínio sobre ela. Israel precisa apresentar a sua defesa. E quando Israel tem que se defender dessas movimentações pelo seu território, muitas das vezes mostra a fraqueza da sua administração central. Como a sua administração não é central, não é, vamos dizer assim, uma administração de continuidade, há sempre uma guerra pela tomada do poder, a derrubada de um monarca, o estabelecimento de outro, a usurpação de poder por muitos monarcas, né, por muitos generais que matam aí o rei e tentam tomar o poder. Vemos aí um enfraquecimento da política, um enfraquecimento militar, e com isso o reino torna-se mais exposto. E aí vemos essas características geográficas acabam também contribuindo para a exposição de Israel a muitas invasões. E aí também vemos aí que, além dessa questão de haver este vale, né, entre o Jordão e o Mediterrâneo, que é uma rota de passagem natural, vemos também que havia muitas estradas estabelecidas importantes, tanto esta, conforme descrevemos, né, que é a linha litorânea, quanto a chamada Estrada do Rei, que passava pelo território edomita, moabita, amonita e o território arameu dos sírios. Essa Estrada do Rei passava vizinha a Judá, só que Judá tem uma barreira natural, que é ao sul o deserto de Berseba, tá certo? E ao leste o Mar Morto e o Jordão também. Esse território ao norte, após o Mar Morto e antes da Galileia, é um território, na verdade, israelita, da tribo do norte. E é um território de grande tráfego também. Tanto a faixa litorânea, uma estrada importante, que ela era na região na época, quanto esta faixa ao leste do Jordão e do Mar Morto, chamado Caminho do Rei, ou Estrada Real. Uma área também de grande movimentação de exército. Uma área que, vez ou outra, estava exposta a combates, a guerra. E Israel tendo que mostrar o seu domínio sobre a região, com isso se expondo também a muitos ataques, a muitas batalhas. O território de Israel era já, em termos físicos e geográficos, mais multiforme do que o território do Reino do Sul, Judá. Sobretudo, porém, situava-se mais favoravelmente do ponto de vista da geografia de trânsito, e por isso corria maior perigo. Israel tinha ligação com a planície litorânea do Mar Mediterrâneo, como vimos, ao norte e ao sul do Monte Carmelo, tá certo? Só localização no cruzamento de estradas com muito trânsito de norte a sul e de leste a oeste tinha por consequência que Israel era constantemente obrigado a assegurar e defender seu território em quase todas as direções. A planície litorânea ao sul do Carmelo contra os filisteus, por exemplo. Então temos aí mais esse agravante. Tanto a questão litorânea era favorável quando Israel, por exemplo, tinha faixa litorânea para fazer comércio. Mas isso foi cada vez se enfraquecendo mais com a fragmentação do reino,
né, a instabilidade política, a guerra civil e o enfraquecimento da aliança com os fenícios, um povo naturalmente avançado na questão do comércio marítimo. Então Israel não tinha grande proveito com essa faixa litorânea, ele tinha mais problemas. Ele tinha mais problemas, principalmente por estar no meio de uma rota de grande trânsito, de grande movimentação de importantes reinos da época, né? O reino faraônico, o reino do Egito e os reinos do norte, hititas, assírios, babilônicos, e transitavam por essa região com seus exércitos. Então, um agravante a mais, os filisteus, um povo bélico, um povo aguerrido e um povo que há muitos séculos já está nesta faixa, guerreando desde a época aí da entrada de Israel nesse território, o território cananeu, a tomada de Israel, as guerras que vem travando contra os filisteus, inclusive a subida de Davi ao poder, dá-se na época em que ele consegue dominar, consegue vencer os filisteus. E Israel segue aí com combates intensos contra os filisteus, não somente contra os filisteus, bem como contra os fenícios, não diretamente os fenícios, mas alguns povos, por exemplo, que se aproveitam do território fenício para invadir Israel. Os assírios farão isso, primeiramente destruirão Tiro, destruirão o reino fenício e, seguido a isso, avançarão contra Israel, quando então conseguirão dominar e deportar os israelitas para outras regiões. Os israelitas que ficam na terra se misturam, o que vai dar origem à raça dos samaritanos, tá certo? Então tem a ameaça dos filisteus, tem a ameaça dos povos que vêm pelo território fenício, eles têm que defender o território também dos arameus, tá certo? Os arameus que vêm do território dos sírios. Então constantemente os sírios invadem, tentam invadir, guerreiam contra Israel, demandando a sua resposta, né? Demandando atitudes atitudes que assegurem a Israel o domínio sobre o seu território, né? Mantendo os sírios fora do seu território. Então com isso desgasta, tá? Sempre um desgaste, né, de Israel com essas grandes nações que estão combatendo contra ele e que acabam exigindo dele a atitude de afirmação das suas fronteiras, né? A atitude de afirmação das suas fronteiras e da integridade nacional, né? Da soberania deles sobre esse território. Então Israel com certeza teve muito mais problemas para se manter como um reino do que Judá. E para Israel, mais ainda do que Judá, seria necessário uma linha dinástica estabelecida, forte, né, e com uma sucessão muito bem definida, que foi exatamente o que eles não tiveram. Não somente os filisteus, os povos que transitavam pela Fenícia, os arameus, os sírios, mas também os moabitas, que rápido se rebelam contra Israel, não são mais povos vassalos deles e agora começam a atacar Israel. Veja que o Mar Morto torna-se uma barreira natural para Judá. E ao sul do Mar Morto tem os edomitas, mas também tem faixas de deserto, que acabam sendo uma barreira natural que protege assim o reino de Judá. E o reino de Judá, um reino que está numa região montanhosa. Então também não goza das benesses que tinha Israel, com muita fonte de água potável, muitas plantações, né, com território vasto, só que por outro lado um território muito atacado. E o que Judá não terá as benesses, não terá os privilégios, mas por outro lado terá barreiras naturais que serão para ele de bastante vantagem. E muito mais importante do que essa questão geográfica é a questão da linha sucessória. Uma estabilidade política com a linha sucessória bem definida, a ideia dinástica acatada pela tribo de Judá e Benjamim. A capital de Jerusalém como centro religioso nacional estabelecida lá, tá certo? E a mentalidade do povo que está bem tranquilo, que está favorável a essa questão da sucessão dinástica. Com isso temos uma política muito mais equilibrada, uma política muito mais bem estabelecida. E Judá tornando-se um reino bem mais consolidado do que o reino do norte, o reino de Israel. Então, vantagens que o reino de Judá apresentava em relação ao reino de Israel. O fim do império fundado por Davi, vemos aí o desmantelamento desse império,
o enfraquecimento, né, com todos esses motivos que já falei, as guerras civis, as guerras internacionais e a instabilidade política da região. E aí vemos aí, por exemplo, Israel e Judá com os dois estados inimigos, que trata acerca da questão da guerra civil, e a subida ao trono de Jeroboão. Então vamos passar a analisar na próxima aula